Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Boa tarde. Hoje celebramos a festa de Santo Inácio de Loyola, o fundador da Companhia de Jesus, dos padres jesuítas, que tão importantes foram e continuam a ser na história de Portugal. Enviamos um abraço para todos aqueles que nos acompanham em casa e espero que tudo esteja bem, porque à última hora, quando éramos para iniciar a missa, parece que o computador não estava a querer. Portanto, mas eu espero que esteja tudo bem e que acompanhemos a Eucaristia que vamos celebrar em louvor de Jesus Cristo, rogando pela intercessão de Santo Inácio de Loyola. Fazemos-lo da Igreja de Nossa Senhora de Fátima, em Kingston, no Ontário, Canadá. Somos uma comunidade criada pelo amor, dedicação, entrega dos nossos imigrantes de língua portuguesa, dos católicos imigrantes de língua portuguesa, e continuamos a ser uma paróquia que nos expressamos em português, expressamos a nossa fé em português. E hoje, celebrando a festa de Santo Inácio de Loyola, muitas ações de graças temos para dar e agradecer o amor, a dedicação de todos os discípulos de Santo Inácio de Loyola, que ajudaram a levar o nome de Portugal um pouco por todo o mundo e sofreram muito e nós damos graças a Deus por tudo isso. Também neste dia celebramos por Paulo Valente e irmã e José Valente, pais, sogros e irmão. E tomemos consciência que somos pecadores. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu pequei muitas vezes por pensamentos, palavras, atos e omissões, por minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Senhor, tem piedade de nós. Cristo, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Oremos. Senhor nosso Deus, que suscitaste na vossa Igreja Santo Inácio de Loyola para propagar a maior glória do vosso nome, concedei que, à imitação e com o seu auxílio, combatendo o bom combate na terra, participemos da sua vitória no céu. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Leitura da primeira epístola do apóstolo São Paulo aos Coríntios. Irmãos, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Portai-vos de modo que não deis escândalo, nem aos judeus, nem aos gregos, nem à Igreja de Deus. Fazei como eu, que em tudo procuro agradar a toda a gente, não buscando o próprio interesse, mas o de todos, para que possam salvar-se. Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Palavra do Senhor. Senhor.
O Senhor esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Naquele tempo, seguia Jesus uma grande multidão. Jesus voltou-se e disse-lhes: Se alguém vem ter comigo e não me preferir ao pai, à mãe, à esposa, aos filhos, aos irmãos, às irmãs e até à própria vida, não pode ser meu discípulo. Quem não toma a sua cruz para me seguir, não pode ser meu discípulo. Quem de vós, desejando construir uma torre, não se senta primeiro a calcular a despesa para ver se tem como terminá-la? Não suceda que, depois de assentar os alicerces, se mostre incapaz de a concluir, e todos os que olharem comecem a fazer troça, dizendo: Esse homem começou a edificar, mas não foi capaz de concluir. E qual é o rei que parte para a guerra contra outro rei e não se senta primeiro a considerar se é capaz de se opor com 10.000 soldados àquele que vem contra ele com 20.000? Aliás, enquanto o outro ainda está longe, manda-lhe uma delegação a pedir as condições de paz. Assim, quem de entre vós não renunciar a todos os seus bens, não pode ser meu discípulo. Palavra da salvação. Caríssimas irmãs e irmãos, nós hoje celebramos Santo Inácio de Loyola. Loyola é uma terra em Espanha, onde ele nasceu, e fez carreira militar, foi militar. A determinada altura teve um acidente, penso que partiu uma perna e foi para o Hospital das Irmãs, e como bom militar era romances e era coisas para estar na cama ou no hospital, e foi lendo o que havia na sua língua, até que as irmãs, porque os hospitais até a determinada altura eram tudo com religiosas, católicas, porque os ricos, os nobres, tinham os seus próprios médicos e enfermeiros que tratavam em casa. E Santo Inácio, no hospital, então deram-lhe uma Bíblia, deram-lhe livros religiosos, e isso, não sabe que alteração tão grande, tão profunda, que se tornou outra pessoa completamente nova, e foi em Paris, na Sorbonne, na universidade, com um grupo de amigos, onde estava São Francisco Xavier, que é dos fundadores da Ordem da Companhia de Jesus, dos jesuítas, que é enviado para a Índia e é hoje chamado São Paulo das Índias. Nós portugueses devemos muito aos jesuítas, mas quase que é proibido falar nos jesuítas, e porque foram expulsos pelos ciúmes, para aquela palavra que o povo usa, que é chamada inveja. Estão no Brasil, e havendo um senhor chamado Marquês de Pombal, que nós já ouvimos muitas vezes falar dele, que não fez tudo mal, portanto foi ele que reorganizou Lisboa depois do incêndio de 1755, mas a respeito da questão do ensino que os jesuítas estavam a difundir em Portugal, foi um desastre, e ainda hoje nós sofremos as consequências. Eu há bocadinho dei-me ao trabalho de ver em algumas cidades, por exemplo, Ponta Delgada, o colégio dos jesuítas, a praça do colégio, como vocês chamam. Portanto, os jesuítas iam pondo o ensino em todas as regiões, e começou a haver em Lisboa um grupo a influenciar, a dizer que os jesuítas estavam contra Portugal no Brasil.
E, portanto, de um momento para o outro expulsam. Por exemplo, as palavras que Dom José escreveu a respeito da expulsão dos jesuítas é de uma vergonha. Declaro os sobreditos regulares, os jesuítas, rebeldes, traidores, adversários e agressores que estão contra a minha real pessoa e estados, contra a paz pública dos meus reinos e domínios e contra o bem comum dos meus fiéis e vassalos, mandando efetivamente que sejam expulsos de todos os lugares de Portugal. O decreto é de 1759. E isto, nós sabemos, nós como portugueses, eu às vezes, desculpa-me tocar nisto, mas às vezes, aqui na nossa comunidade, somos mais vindos dos Açores do que do continente. E eu sinto que portanto, que houve muitas coisas no passado que os Açores têm contra Lisboa, contra aquele grupo do poder, que decidiu sempre, há 200 anos que andamos nisto, decidiu tudo por caprichos, mesmo agora, os que estão no governo, esta questão das escolas, eles dizem na Assembleia da República: nós não precisamos nada do povo, nós aqui entendemos-nos. É sempre a mesma história e nós estamos vassalos deste sistema. No Brasil, portanto, nos Açores foi dramático, na Madeira, mas no Brasil deixaram o Brasil sem escolas. Não estava nada preparado, nada. E ainda hoje somos acusados pelos brasileiros de muita coisa, destas normas. Mas em Portugal é proibido falar disto. É proibido. Não se pode falar, nem se estuda. Se vós olhardes, por exemplo, eu estive a olhar para o Colégio dos Jesuítas em Ponta Delgada, é um edifício muito bonito, são todos mais ou menos do mesmo estilo. Eu conheço dois, conheço um em Porto Alegre, em Évora, conhecia um ali perto de Castelo Branco, que ardeu o ano passado, que ardeu por completo. A porta principal era da igreja. E, portanto, o povo daquelas aldeias, daqueles trabalhadores, conviviam com estudantes. Vinham à missa, conviviam. Olhai como é que são as escolas hoje. Tem uma porta muito pequena, tem uma rede toda em volta. Para passar na porta pequena, só passa quem é segundo os critérios que estão definidos. Nem os pais às vezes podem passar. E isto cria psicologicamente uma mentalidade complicada. Olhai, por exemplo, eu convido os portugueses, quando vão a Portugal, a ver o Colégio dos Jesuítas, a porta principal da igreja, voltada para a praça, onde as pessoas do povo podiam entrar. As escolas hoje não, hoje tem uma porta muito pequena, onde estão lá os senhores que sabem, que mandados por Lisboa que sabem, secretários de Estado, ministros, não sei o que mais, os que sabem. E o que é que passa? Passam umas coisinhas pela rede. Isso pode passar de fora para dentro. Isso pode passar. E eu peço desculpa, mas nós tivemos e devemos uma gratidão tremenda aos jesuítas. O primeiro português, o primeiro europeu que subiu na Ásia, aos Himalaias, era um padre que até é do pé da minha terra, que é ali do interior de Portugal, que é do Leiros. E agora esqueci-me o nome deles. Foram eles que chegaram ao Japão, à China, à Índia, levaram o nome, e desde este senhor chamado Marquês de Pombal, desde este senhor, Sebastião José de Carvalho e Melo, que depois foi... Desde este senhor, em Portugal, não há uma palavra para os jesuítas. Até no nosso tempo, os grandes biólogos foram todos jesuítas. Nós temos tido, há 200 anos, na nossa história,
temos tido assim umas coisas, e a primeira foi esta. Foi a expulsão dos jesuítas, foi uma catástrofe. Intelectualmente, a todos os níveis. E o efeito maior em relação ao Brasil. O Brasil diz muito mal de nós, porque a Espanha ao lado não fez isso aos jesuítas. E eles mantiveram as escolas, mantiveram as universidades, porque tem outro sistema. Mas em Portugal é tudo brilhante. Eu, quando era professor, lá em Portugal, que era aflitivo. Havia um governo novo, vinham leis novas. Tudo novo. E às vezes só por fazer. Nós vivemos aqui no Canadá, no mundo inglês, há uma certa tradição na modernidade. As coisas não mudam assim como um senhor iluminado de Lisboa que se lembra. Que agora temos lá um grupo de gente, nós aqui, e nós sabemos isto por experiência. Aqui no mundo inglês, as coisas são ponderadas, são pensadas, são refletidas, há uma certa continuidade da tradição na modernidade. Não é por isso que o mundo inglês é menos moderno que Portugal. Não é. Portanto, e as causas vêm daqui, vêm da República, que é uma cópia de França com o Bonaparte, que foi outro disparate, mataram religiosas, fizeram perseguição à igreja. Mesmo agora, por exemplo, em Portugal, de vez em quando vem a palavra cultura. Eu até tenho medo, até tremo, quando vem essa referência da cultura, porque é uma coisa tão limitada, quando a cultura é uma coisa aberta. E nós devemos dar um obrigado aos nossos irmãos jesuítas. Talvez a minha linguagem seja irritativa, porque sinto muito. Os jesuítas não mereciam ser tratados como são. Houve 3 momentos nos últimos 200 anos de ingratidão em Portugal. O primeiro foi os judeus, que agora o governo, como são os judeus, vai resolvendo. Quando foram expulsos, também por inveja, por ciúmes de Lisboa. Depois foi os jesuítas, e mais atualmente é os nossos combatentes. Nós vivemos aqui numa terra em que dá tanto louvor a quem combateu pelo Canadá, quem combateu os Estados Unidos, não sei. Não se ouve uma palavra. E é uma ingratidão tremenda. Uma ingratidão muito, muito grande por aqueles irmãos que deram tudo, porque amavam Portugal. Era só porque amavam. São os 3 momentos mais tristes da nossa história recente, dos últimos anos. A expulsão dos jesuítas, a expulsão antes dos judeus, porque os judeus eram ricos e havia quem quisesse, pronto, nós sabemos como é, e também os jesuítas também pensavam-se que os jesuítas eram muito ricos e havia gente que queria, é sempre o mesmo factor. Nós lembramos-nos do Padre António Vieira. Olha, aqui em Lisboa há gente que quer derrubar a estátua do Padre António Vieira, e antes de derrubarem a estátua do Padre António Vieira, que era jesuíta, deviam de ler o sermão de Santo António aos Peixes. O Padre António Vieira fez no Rio de Janeiro um sermão no dia de Santo António, em que falava dos políticos de Lisboa. Os peixes grandes eram quem? Que comiam os pequenos. Quem é que eram os peixes grandes que comiam os pequenos? Ou não sabemos ler? E talvez seja por isso. Talvez seja por isso que a estátua incomode. Talvez seja por causa do sermão dos peixes que o Padre António Vieira, que é um texto maravilhoso e que nós deveríamos ler e devíamos conhecer,
É figurado, é simbólico, porque não se podia falar diretamente. Tinha que se falar com imagens. E o Padre António Vieira faz o sermão de Santo Antônio aos Pés, um sermão tremendo, é um texto de língua portuguesa fantástico, mas que falava dos problemas que nós, como povo, temos e que nós sabemos, e que eu há bocadinho falei dessa questão que eu acho correta, por exemplo, entre nós, das províncias, com Lisboa. Lisboa considera as províncias todas como analfabetos, mas há muitos anos. É um povo inculto, a cultura de Lisboa. Não é de Lisboa, é de alguns de Lisboa. E sobre a Santo Inácio de Loyola, é lembrar isto, porque isto não é dito. Isto não é dito. Isto não é ensinado. É ensinado de outra maneira. A separação da Igreja com o Estado, a escola pública. A escola pública, todos devem haver escola pública. Só a porta, a mim me mete confusão, todas as escolas. É tão estreita, que mete impressão. E não é por acaso. Não é por acaso. Só a porta, porque nós, a grande maioria dos portugueses, nem sequer só quando andou na escola é que entrou nas escolas. Depois passa ao lado. Porque então que o Senhor nos ajude, e sobretudo neste dia de Santo Inácio de Loyola, a quem nós tanto devemos, a muitos níveis, como povo português, todos os seus seguidores. Ainda há dias celebramos os 40 mártires que foram martirizados ao largo das Canárias. O Padre Inácio de Azevedo, que veio buscar companheiros para a missão que era tão grande no Brasil. E, sobretudo, reconciliar-nos, pedir perdão. A expulsão dos jesuítas deixou marcas no Brasil terríveis. E muito terríveis. E depois não ficou por aí. Olhai, hoje fala-se muito de democracia, e não sei o quê. Os índios, depois da expulsão dos jesuítas que protegiam os índios, o nosso caro Marquês de Pombal obrigou os índios a mudar de nome para nomes portugueses. Imaginai as marcas que isso não deixou das famílias e nos descendentes. Obrigou os índios a mudarem de nome. Mas ninguém diz nada disto. Então que o Santo Inácio interceda por nós. Irmãos e irmãs, por intercessão do Santo Inácio de Loyola, oramos ao Bom Pastor, para que nos ensine a trabalhar para a sua maior glória e nos guie nos caminhos da santidade, dizendo: guiai-nos, Senhor, no caminho da vida. Guiai-nos, Senhor, no caminho da vida. Pela Igreja una, santa e apostólica, para que Deus a proteja com o auxílio de Santo Inácio de Loyola e a conduza às verdadeiras alegrias, oramos. Senhor, no caminho da vida. Pelo Papa e por todos os pastores, para que instruam os cristãos com a palavra divina e saibam ser homens contemplativos na ação apostólica, oramos. Guiai-nos, Senhor, no caminho da vida. Por todos os membros da Companhia de Jesus, para que, imitando Santo Inácio de Loyola, possam fazer a experiência espiritual que ele fez,
Oramos. Senhor, pelo caminho da vida. Por todos aqueles que se desorientaram na vida, para que, seguindo o exemplo de Santo Inácio, voltem a encontrar a fé em Cristo, oramos. Senhor, no caminho da vida. Pelos missionários, religiosos e irmãos leigos, para que conheçam Cristo sempre mais intimamente, a fim de o amarem com ardor e o seguirem com compaixão, oramos. Guiai-nos, Senhor, no caminho da vida. Ó Deus, bom, santo e justo, ouvi com misericórdia aquilo que nós com fé vos pedimos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Bendito sejais, Senhor Deus do Universo, pelo pão e pelo vinho que recebemos da vossa bondade, fruto da terra do trabalho do homem e da videira que hoje apresentamos e que para nós se vão tornar pão da vida e vinho da salvação. Orai, irmãos, para que o meu vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Oremos. Aceitai benignamente, Senhor, a oblação que vos apresentamos na festa de Santo Inácio de Loiola e concedei que os santos mistérios que instituíste como fonte de toda a santidade nos santifiquem na verdade. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor, Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, a nossa salvação, dar-vos graças sempre em toda a parte por Cristo nosso Senhor. Pelo testemunho admirável dos santos, aumentais e fortaleceis sempre a vossa Igreja e nos dais provas evidentes do vosso amor. O exemplo dos santos nos estimula, a sua intercessão nos ajuda a celebrar os mistérios da salvação. Por isso, com os anjos e os santos, proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, seja a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que Ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão em suas santas e adoráveis mãos e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição de vosso Filho,
nós oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças, porque nos admitiste à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra. Tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o Papa Francisco, o nosso arcebispo, Mike Mahal, e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição e cujo nome pronunciamos no início desta Eucaristia, que na vossa misericórdia partiram deste mundo, admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Confiantes, ousamos dizer a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dá-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Felizes nós, os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
Oremos. Nós vos pedimos, Senhor nosso Deus, que este sacrifício de louvor oferecido em ação de graças na festa de Santo Inácio de Loyola nos conduza à bem-aventurança eterna, para louvarmos sem fim a vossa imensa glória. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Abençoe-nos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Desejo a todos uma boa noite, sobretudo neste fim de dia da festa de Santo Inácio de Loyola, e dar parabéns e agradecimento a todos os jesuítas, todos aqueles que se consagraram. Eles regressaram a Portugal e estão a fazer um trabalho fantástico novamente, mas tanta dor, tanto sofrimento, e sobretudo todos nós fomos tocados por aquilo que aconteceu no Brasil. Muitos brasileiros magoados connosco, portugueses, por causa destas atitudes, destes erros, e não os corrigimos. Portanto, eu gostaria neste dia de saudar a Companhia de Jesus e pelo seu trabalho, porque é um trabalho extraordinário que eles estão a fazer com os jovens universitários, com os jovens em muitos sítios de Portugal. Portanto, que São Inácio de Loyola que nos continua a rogar por nós. Boa noite.